Flamengo avança por Lucas Beltrán e deve anunciar mais um reforço para esta temporada. Salve nação rubro-negra, chegando com todas as novidades do clube mais amado do Brasil. Após as contratações confirmadas de Samuel Lino e Emerson Royal, José Boto segue trabalhando intensamente nos bastidores para fechar mais um nome importante, Lucas Beltrán. O atacante argentino de 24 anos, que atualmente defende a Fiorentina da Itália, está cada vez mais próximo de vestir o manto sagrado. As conversas avançaram nos últimos dias e a diretoria espera concluir a negociação ainda nesta janela. Com isso, o Flamengo demonstra mais uma vez sua força no mercado e o desejo de montar um elenco ainda mais competitivo. Fique ligado, torcedor, porque aqui você vai ficar por dentro de tudo que acontece com o nosso Mengão. Sem enrolação, tudo sobre o Flamengo agora. Flamengo, Emerson Royal foi apresentado e Samuel Lino falou pela primeira vez como jogador do Flamengo. Rodou. Cada hora é um jogador novo. A semana do Flamengo tem sido de chegadas e apresentação de reforços. O terceiro contratado do rubro-negro, Samuel Lino, já conheceu o Ninho do Urubu. Ficou impressionado com a estrutura do clube e se arriscou a fazer uma comparação. A nível europeu e muito mais ainda. Isso me surpreendeu muito. Na verdade, eu não sabia que a academia era tão grande. Sim. Eu achei que era só essa parte aqui que aparece mais, mas ele é bem grande toda. Eu gostei bastante da estrutura. E hoje sim o Flamengo é melhor que o Atlético de Madrid. Hoje a estrutura que tem, o tamanho, todo o campo, tudo hoje é maior que o Atlético de Madrid. O jogador de 25 anos assinou o contrato até 2029. Ele se tornou a contratação mais cara da história do clube e vai reforçar o setor ofensivo. A preferência dele era continuar na Europa, mas não resistiu à proposta do Flamengo. Quando um clube gigantesco te faz uma proposta boa, é difícil você falar não. Porque já tem o peso de ser gigantesco, torcida, cidade, tudo. Então foi a mão do Felipe, o Boto também, toda a minha família, meus empresários, que a gente teve de acordo em aceitar essa proposta, que fosse bom voltar para casa, parte da família também, isso foi muito importante. Com muita personalidade, Samuel vai ser apresentado à torcida amanhã, no Maracanã, mas já chegou dando o recado. Além de Samuel, o outro reforço do Flamengo é Emerson Royal, que foi apresentado. Com experiência e também atraído pelas ambições do clube, o jogador quer sentir a energia do Maracanã e ser fundamental para o time. Como eu saí do Brasil muito cedo, eu não pude mostrar muito para o meu povo brasileiro, e essa minha vinda também tem muito disso, que eu quero mostrar meu futebol aqui, venho com uma experiência e vou tentar fazer o meu melhor para poder ajudar o Flamengo a conquistar coisas, e obviamente que eu tenho na minha cabeça em voltar para a seleção, também foi uma das coisas que chamou a minha atenção em vir para cá. Hoje chega mais um reforço para a equipe. Carrascal desembarca no Rio logo mais e é a quinta contratação do Flamengo nessa segunda janela de transferência. Nomes que podem ajudar Felipe Luiz nos alvos que o clube tem para o restante da temporada. O time está vivo em 3 competições e, pelo que parece, quer brigar por título em todas elas. Vene Casagrande, desse pacotão aí de reforços que você tanto se animou aí durante a semana e com toda a razão, quem chega para ser titular no Flamengo? Você acha que alguém chega para isso? Olha, eu vou ser sincero, obviamente isso não é uma informação, depende muito do desempenho. É sua opinião. É minha opinião. Eu acho que o Samuel Lino ele chega para ser titular na ponta esquerda do Flamengo atualmente. Embora o Flamengo tenha jogadores à disposição para essa função e posição, mas são jogadores que não conseguem mais entregar com a camisa do Flamengo, que é o Michael e o Everton Cebolinha. O Bruno Henrique eventualmente faz... E o Royal, não? O Royal, eu ia chegar nele. É porque eu acho que o Felipe Luiz, ele sempre quis um jogador como o Samuel Lino, para fazer essa função de extremo esquerda, que recompõe bem também a parte defensiva. Estrategicamente falando, eu acho que é o jogador que o Felipe Luiz muito queria. O caso do Emerson Royal, ele vem para substituir a saída de um outro jogador, que é o Wesley. Mas eu não consigo garantir que, de fato, ele vai ser titular absoluto, pelo menos na minha visão. Porque o Varela também vem numa crescente. Então depende muito do começo do Emerson Royal com a camisa do Flamengo. No caso do Samuel Lino... Quem você escolheria hoje? Para ser titular? Emerson Royal. Emerson Royal. Emerson Royal. Meu time ideal do Flamengo hoje seria Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre, e aí Pulgar à disposição, Jorginho, Arrascaeta, Samuel Lino.
E aí eu fico na dúvida entre o Saul e o Luiz Araújo, mas vou botar o Luiz Araújo e o Pedro. Esse seria o meu time ideal atualmente. Então estamos falando... Tá ruim, Pedrosa? Estamos falando, por exemplo, de um Carrascal que está custando 12 milhões de euros e vai chegar para ser reserva, para compor elenco. Então, assim, de fato, são contratações muito importantes, mas te respondendo, eu acho que o Samuel Lino é porque muita gente não está valorizando essa contratação, muito pelo contrário, dizendo que os valores são exagerados. Não, estamos falando de um futebol que o mercado está inflacionado. E você contratar um jogador de 25 anos por 22 milhões de euros, que consegue te entregar muita coisa dentro de campo, é o famoso jogar sem a bola, é muito importante. Felipe Luiz desejava muito a chegada de um jogador como ele. Foi ele que escolheu, Vene? Ah, foi. Ele participa também junto com o José Boto. Obviamente, ele também deu o pitaco dele no estilo de jogo. E a gente sabe que o Felipe Luiz, ele acompanha muito o futebol. Muito mesmo. Ele é viciado, ele assiste muito. Então, com certeza, ele já assistiu a vários jogos do Samuel Lino. Se eu assistir, imagina o Felipe Luiz. Então, acho que, assim, estrategicamente falando, sobre estilo de jogo, eu acho que o Samuel Lino chega para ser titular. E outra, ele está usando a 16. O último que veio do Atlético de Madrid e usou a 16, você lembra quem foi? Não. O Felipe Luiz. Deu certo. Olha lá, Lucas Pedrosa. Joga na esquerda, né? Será que vamos ter que aturar muitas coisas nesse 2025? Olha, Fernanda, o time do Flamengo já era forte. Aí perdeu o Gerson e perdeu o Wesley, que são peças muito importantes. Mas conseguiu ter o Jorginho, agora Samuel Lino, o próprio Carrascal, que é um jogadoraço, Emerson Royal, que também tem todas as condições de conseguir suprir essa ausência do Wesley. É uma equipe muito forte, cara, muito forte. E mais uma vez eu vou falar aqui, nem em 2019 o Flamengo tinha um elenco tão bom assim. É uma equipe que vem para ganhar tudo, realmente. Acho que na Copa do Brasil não vai ser uma prioridade do Flamengo, é possível até que, quem sabe, o Vene pode até trazer melhor isso. Poupe alguns jogadores, vai né? Poupar. Mas vai poupar jogador e... Vou poupar aqui, aí entra o Cebolinha. Vou poupar, entra, sei lá, o Michael. Olha aqui, a gente teve uma fala, um pensamento que trouxe o Vene Casagrande tem uns 2 meses, de que internamente no Flamengo, não foi isso, me conserta aí que eu não quero botar a palavra na boca de ninguém, que o Palmeiras tinha um elenco mais forte que o do Flamengo. Ou mais jovem, enfim, mais poderoso, mais equilibrado. Eu achava mais equilibrado. Era você, a sua opinião? Era a minha opinião. Eu achava o Palmeiras mais equilibrado. Não é de Não, dentro o Flamengo também achava isso. Também? Internamente também achava isso. Isso continua agora, com essa chegada aí? Acho que não. Agora não. Eu acho que agora o Flamengo equilibra muito o elenco. Embora tenha perdido o Gerson e o Wesley. Mas assim... Mas vieram 5, né? E mas Saul o Saul, ele vem pra fazer o que o Gerson estava fazendo. Teoricamente. Legal, então, o Samuel Lino ali com a TV do Flamengo, com o amigo João Guilherme, elogiar a estrutura do Flamengo atual, penso eu que não surpreende. Agora, dizer que está maior ou melhor que a do Atlético de Madrid, a mim me surpreende. Não, foi o primeiro a falar isso. O Saul falou isso semana passada. Mas os dois vieram de lá. Alguns clubes... Porque normalmente, o que eu penso, pelo menos, é que os clubes europeus, ainda mais um clube como o Atlético de Madrid, está sempre disputando Champions e chegando, e etc. e tal, tem uma estrutura melhor que a dos brasileiros. A dos brasileiros tem crescido, né? Não conheço a estrutura do Atlético de Madrid. O Hoffman, que vive lá, talvez qualquer dia desse participando com a gente possa trazer mais detalhes. Mas imagino que passe pelo fato da estrutura do Flamengo ser bem recente, né? Foi inaugurada há pouco tempo, talvez já com avanços que uma estrutura, imagino, mais antiga, um pouco mais antiga do Atlético de Madrid não tenha. Estou aqui conjecturando. Mas por muito tempo os clubes europeus negligenciavam um pouco estrutura de CT, né? Nem era tão cultural ali. Quando começaram a estabelecer, vários ficaram para trás. Eu lembro que no CT do PSG, na época que já tinha Ibrahimovic, Thiago Silva, os caras reclamavam e iam fazer trabalhos fora porque a estrutura do CT não atendia, não era ideal. É claro que todo mundo foi evoluindo. O Saul até fala que a estrutura do Flamengo para ele é mais próxima até do Chelsea, que foi um clube que investiu bastante também em CT nos últimos anos. E é claro, o Flamengo tem um investimento alto no Ninho do Urubu, conseguiu ali uma estrutura que chama atenção e usa até como trunfo também em contratações de jogador. Já alguns jogadores utilizaram as instalações para se recuperarem de lesões, né, jogadores de outros clubes. Então é importante para o clube dar esse salto também. O problema no Flamengo é que
a estrutura muitas vezes não era tão bem utilizada como deveria, né? Faltava esse passo de profissionalização, de integração dos setores, de ter um direcionamento mais científico, e vejo que o Flamengo está indo por esse caminho agora. E as contratações que chegam, né, são muito impactantes, porque você pode tentar ali desqualificar de alguma maneira, né, torcedores rivais, tentarem diminuir as contratações, mas eu vejo que as três, né, esse pacote aí com Emerson Royal, Saul e Samuel Lino, são todas contratações de impacto. E até o Emerson Royal, que tende a ser um cara ali, até pela comparação com o Rodinei, tratado como mais folclórico, é um jogador que já jogou no Tottenham, no Milan, que tem uma experiência já em seleção brasileira. O Emerson Royal perdeu a grande chance da carreira dele, ele tinha tudo para ir para a Copa de 2022, por causa daquela expulsão contra o Equador. Ele acabou, a comissão técnica do Tite ali ficou meio chateada com a atitude, né? Não esperava isso de um jogador com a experiência dele. Ele acaba sendo preterido, mas estava ali no grupo, jogou muitos jogos de eliminatória, e pensando em futebol brasileiro, por mais que ele não tenha ido tão bem nos últimos anos, né, no futebol europeu, mas chega com condição de, no mínimo, brigar pela titularidade com Varela, e em muitos momentos vai jogar, que é um lateral de mais apoio, de mais ofensividade. E Samuel Lino, para mim, quem acompanhou o Samuel Lino no futebol europeu e no Atlético de Madrid, dispensa apresentações. É verdade que no último ano não foi o Samuel Lino do auge no Atlético de Madrid, mas você não pode taxar um jogador só por uma temporada na carreira. O Saul foi para o Sevilha e é normal que renda menos num clube como o Sevilha, que não é mais protagonista no cenário europeu, mas os três jogadores, qualquer outro clube que trouxesse um deles, geraria ali apresentaria com pompas e com tapete vermelho, porque são jogadores muito bons, jogadores com mercado no futebol europeu, que chegam em momentos em que ainda podem dar muito retorno, chegam jovens, né? O mais velho é o Saul, que está na faixa de 30 anos, mas ainda assim com muita lenha para queimar. Então vejo as três contratações do Flamengo de uma vez só, de uma tacada só, certeiras pela necessidade do time. O time titular fica mais forte com essas contratações, você dá mais repertório, até o Breler falava, o Emerson é um lateral mais ofensivo do que o Varela, assim como era o Wesley, então você mantém essa característica. Do Emerson Royal é legal destacar, quando ele vai para a Europa, ele vai numa contratação casada de Betis e Barcelona, que ele ia jogar primeiro no Betis. Quando ele vai para o Barcelona, ele já é vendido imediatamente, não porque estava mal, ele estava muito bem. Só que o Barcelona, com toda a crise financeira que tinha, precisava fazer caixa, e aí pintou a oportunidade de ir para o Tottenham, por isso que ele é negociado. Não teve o destaque que se imaginava, acho que é melhor... No ano de 2018, o Flamengo conquistava mais um título memorável em sua história, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a famosa Copinha. Nesse torneio de base que revela jovens talentos de todo o Brasil, um time rubro-negro se destacou não apenas pelo título, mas por revelar promessas que despertaram olhares atentos do futebol nacional e internacional. Entre essas jovens estrelas, destacavam-se nomes como o lateral esquerdo Pablo Maldini, que atuava como titular na equipe, e o atacante Samuel Lino, que na época, apesar de pertencer ao elenco campeão, teve uma participação tímida. A história desses dois jogadores, que hoje vivem momentos completamente diferentes, é reveladora da imprevisibilidade do futebol. Pablo Maldini era uma das peças-chave do Flamengo naquela campanha da Copinha. Já Samuel Lino, por outro lado, foi pouco utilizado e sequer entrou em campo na final, ficando até de fora do banco de reservas. 7 anos depois, enquanto Maldini está sem clube e busca novas oportunidades para retomar sua carreira, Samuel Lino chega ao Flamengo como uma contratação de peso, avaliada em 22 milhões de euros, aproximadamente 142 milhões de reais, vindo do futebol europeu. Em uma entrevista exclusiva ao Coluna do Fla, Pablo Maldini recorda com carinho a convivência naquela época, além de comentar sobre o sucesso do antigo colega de base que agora retorna ao clube carioca em grande estilo.
Naquela época, a gente costumava fazer coisas simples que hoje parecem especiais, conta Maldini. Sempre cortávamos cabelo juntos, lá no Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Também existia uma pracinha que a gente chamava de Largo, lá em Vargem Grande, perto do Ninho do Urubu. Nos dias de folga, ficávamos batendo papo, tomando açaí e comendo pastel. Essa simplicidade, esses momentos fora do campo, são importantes para entender o vínculo que se criava entre os jovens jogadores. Em meio à pressão e expectativa de uma grande instituição como o Flamengo, esses momentos de leveza faziam a diferença no desenvolvimento pessoal e profissional dos atletas. Além de Pablo Maldini e Samuel Lino, o elenco do Flamengo que venceu a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2018 era formado por jogadores que hoje brilham em várias partes do mundo e do Brasil. Estavam ali jogadores como Hugo Souza, goleiro que hoje atua no Corinthians, Ramon, lateral do Internacional, Wesley Gasolina, lateral que já passou pela Juventus da Itália, Vinícius Souza, volante no Wolfsburg da Alemanha, Hugo Moura, volante do Vasco, PP, meia do Vitória, e o Wendel, atacante que teve passagens pelo Porto de Portugal e Santos. Esse grupo mostrou o potencial da base rubro-negra e o cuidado do clube em revelar talentos que pudessem chegar à equipe principal ou serem negociados com grandes times do futebol mundial. Para Maldini, o sucesso atual de Samuel Lino causa surpresa, mas ao mesmo tempo é motivo de alegria e orgulho. Ele surpreendeu demais. Acho muito legal quando alguém do bem, que merece tudo que está vivendo, consegue alcançar seus sonhos. Eu não mantenho contato frequente com ele. A última vez que falei já faz um bom tempo. Naquela época, talvez ele não tenha se adaptado bem ao Flamengo, mesmo tendo qualidade. Acredito que o principal desafio foi mesmo a adaptação. É um relato que mostra a importância de fatores extracampo na trajetória de um atleta, sobretudo jovens, que precisam de tempo e estrutura para se firmar. O fato é que hoje, Samuel Lino é um nome em ascensão, valorizado pelo futebol europeu e prestes a vestir novamente a camisa rubro-negra, mas agora como um profissional consolidado. Assim como atuava no Atlético de Madrid, Samuel Lino sempre jogou preferencialmente aberto pela ponta esquerda. Raramente ele jogava centralizado, lembra Pablo Maldini. Agora, torço para que ele tenha muito sucesso ao vestir a camisa do Flamengo de forma profissional, conquistando títulos e, quem sabe, sendo convocado para a seleção brasileira. Esse desejo reforça o sentimento de torcida e apoio que muitos ex-companheiros têm para quem desponta e representa a base do clube em grandes desafios. Na competição de 2018, Samuel Lino teve participação discreta. Entrou no segundo tempo em apenas 2 partidas. A estreia aconteceu na segunda fase da primeira fase, contra o Elo Sport Capão Bonito, em uma vitória tranquila por 5-0. O atacante entrou nos últimos 14 minutos daquela partida. Depois ele também entrou nos minutos finais contra o Osasco Audax, pelas oitavas de final, partida que terminou com vitória apertada por 1-0. Enquanto isso, Pablo Maldini esteve mais presente na campanha. Atuou em 6 jogos, sendo titular em metade deles, inclusive na grande decisão contra o São Paulo. Naquela final, realizada no estádio do Pacaembu, o Flamengo venceu por 1-0 com gol de Wendel e conquistou o título diante de um estádio lotado. Apesar da boa campanha e da participação na conquista da Copinha, as oportunidades para Maldini na equipe profissional do Flamengo não se concretizaram. Em 2020, ele deixou o clube e iniciou uma trajetória que o levou a diferentes equipes e países. Passou por clubes como Tel Aviv, na Geórgia, Estoril e Trofense, em Portugal, além de times brasileiros como Boa Vista RJ, Brasiliense DF, América RJ e Colo-Colo BA, onde atuou até fevereiro desse ano. Atualmente, Maldini está sem clube e aberto a novas propostas para continuar sua carreira. Ele compartilha um pouco de sua visão e motivação para o futuro. Ao longo da minha carreira, tive a chance de representar grandes clubes e aprender muito com cada experiência. Embora atualmente esteja sem time, tenho recebido propostas e estou em busca da melhor oportunidade para voltar aos campos. O que me motiva é a paixão pelo futebol e o compromisso em sempre evoluir, tanto individualmente quanto coletivamente. Tenho confiança de que minha dedicação e o desejo de contribuir com o time são meus maiores diferenciais. E estou pronto para voltar a jogar, representar a profissão que amo e continuar crescendo dentro do esporte. Com 25 anos, Maldini tem a mesma idade de Samuel Lino, o que mostra que, apesar das trajetórias diferentes, ambos ainda têm muito a oferecer ao futebol.
Samuel Lino, ex-Atlético de Madrid, chega ao Flamengo com grande expectativa. Ele desembarca na manhã da terça-feira, 29 de agosto, passando por exames médicos antes da oficialização do contrato, que será de 4 anos. Natural de Santo André, São Paulo, Lino treina consigo a esperança de agregar qualidade e versatilidade ao ataque rubro-negro, especialmente atuando aberto pela esquerda, posição que já ocupou em sua carreira. Enquanto isso, o Flamengo se prepara para o próximo desafio na Copa do Brasil. Na quinta-feira, dia 31, o time enfrenta o Atlético MG em partida válida pelas oitavas de final. Na véspera, o técnico Filipe Luís comanda o último treino do elenco para definir a equipe titular que entrará em campo no Maracanã. Há a possibilidade do treinador poupar alguns jogadores, mas a escalação ainda será confirmada no treinamento da tarde de quarta-feira. Caso a formação do último jogo pelo Campeonato Brasileiro se repita, o time poderia ter Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vinha, Alain, Jorginho e Arrascaeta, Bruno Henrique, Plata e Pedro. Vale lembrar que o Flamengo é o atual campeão da Copa do Brasil. E em 2024, o clube conquistou o título após superar o Atlético MG nas 2 partidas da final. No primeiro confronto, no Maracanã, o Flamengo venceu por 3-1. Na volta, em Belo Horizonte, o time carioca segurou o Tafel com uma vitória de 1-0 na Arena MRV. Os jogos são transmitidos ao vivo pelo Sport TV, canal por assinatura e pelo Premier via pay-per-view, garantindo que os torcedores acompanhem cada lance. Além disso, o Coluna do Fla TV traz detalhes exclusivos das coletivas e análises pós-jogo. A trajetória de Pablo Maldini e Samuel Lino exemplificam os caminhos distintos que podem surgir a partir de uma mesma base. Um deles, após passagem discreta pelo Flamengo, busca reconstruir sua carreira em diferentes clubes. O outro retorna com status elevado, comprovando que o talento aliado à persistência pode transformar oportunidades em sucesso. O reencontro de Samuel Lino com o Flamengo promete ser um capítulo novo e importante para o atacante, que agora terá a chance de mostrar sua evolução e confirmar o que a base já indicava, que ele está pronto para brilhar em um dos maiores clubes do Brasil. Enquanto isso, Pablo Maldini segue sua busca, carregando na bagagem as experiências acumuladas e a esperança de dias melhores. É exemplo do que aconteceu com seu ex-companheiro. Assim, a história desses 2 jogadores continua a ser escrita, mostrando que o futebol é um jogo de oportunidades, desafios e, principalmente, de fé e superação.